Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. E no programa de hoje a gente conversa sobre o mercado dos documentários de música no Brasil. E para participar dessa conversa, a gente recebe o documentarista Márcio Debelian. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde para vocês todos e todas. Obrigado pelo convite. Bom estar aqui com vocês. Boa. E o diretor artístico do Inédit Brasil, o Festival Internacional do Documentário Musical, Marcelo Aliche. Seja muito bem-vindo. Salve, salve. Muito obrigado. Boa. Mas antes o que, Renan Guerra? Antes você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Além disso, se você gosta do nosso programa, você pode compartilhar, indicar para amigos e apoiar no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores do Telegram e também pode assistir as gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? Exatamente, aqui com a gente Jefferson Kozenieski, Gabriela Ramos, iPhone Mariana, Tuane Malma, Júlia Paterniani e Vinícius Corrêa, que vieram aqui para ouvir sobre música e documentário. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora! No dia 11 de junho se inicia em São Paulo a 17ª edição do Inédit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical. E esse ano, só na lista de filmes brasileiros, o festival traz em destaque documentários sobre grandes artistas como o cantor Cazuza, a sambista Alessi Brandão, o músico e maestro Letieres Leite, o cantor baiano Hildon e a banda recifense Ave Sangria. Nestes 17 anos, o festival já foi palco de diferentes documentários que registraram a história da música brasileira e internacional. Por isso, para começar, eu queria que o Aliche se apresentasse e falasse um pouco sobre a história do festival no Brasil. Bom, vamos lá. Salve, salve. Brigadíssimo aí pelo convite, pela oportunidade de explicar um pouco essa 17ª edição do Inédit. Esse ano a gente traz muita coisa bacana, assim, é um ano atípico para a gente, assim, a gente tá com um orçamento menor de que outros anos, né? Enfim, teve um dos nossos patrocinadores que não conseguiu fazer o aporte esse ano. E, bom, a primeira coisa que a gente faz vamos cortar gastos, né? Assim, os internacionais e tudo isso. E falou, bom, vamos fazer um festival menor. E eis que a nossa grande surpresa, a safra internacional foi impressionante. Para vocês terem uma ideia, foram inscritos 150 filmes no Inédit, brasileiros. Tá? É uma cifra muito, muito alta, né? Principalmente se você comparar com outros países da rede Inédit, né? Quando tem 40 inscritos na Espanha, faz festa. A gente tem aqui 150, assim, na maior. E aí, esse ano, a gente teve uma safra muito bacana e a gente decidiu não cortar, porque era assim, cara, vamos exibir o que precisa ser exibido e pronto. Se ficar maior que a internacional, não tem problema, assim, faz parte do jogo, né? E estamos muito contentes com isso. Então, a gente tem 16 filmes em premiere, né? Ou seja, são 16 filmes que estreiam pela primeira vez no Inédit, entre eles os anos 90, né? A explosão do pagode, o Hildon, o Cazuza, enfim, o Letieres Leite, Ave Sangria, Júlio Reni, assim, a lista é bem grande e a gente está bem contente. Aí tem muita coisa e aí vai ter show, debate, enfim, tem um monte de coisa aí para ver. Eu posso fazer uma pergunta rapidinho? É uma pergunta bem burra, porque eu imagino que também deva surgir na cabeça das pessoas. Toda vez que as pessoas se inscrevem para participar desses festivais, vocês pagam isso a elas? É dado um valor? Como que funciona essa questão de logística e de estrutura toda? Olha, depende do festival, né? No caso do Inédit, a inscrição é gratuita e a gente também não paga nada para exibir, né? Ou seja, é um 0 a 0. Nos filmes internacionais, ou seja, tem festivais que cobram para você se inscrever e depois te pagam também um dinheiro de fee de exibição. A gente faz no 0 a 0 e no internacional, sim, que aí a gente entra nas leis de mercado internacionais e aí, enfim, aí também é um chororô, entendeu? Aí, tem uma negociação. A gente é gratuito, assim, o Inédit é gratuito, a gente não faz bilheteria,
né? O box office que eles tanto perguntam é zero, entendeu? É sempre zero. E então a gente paga um FII fixo para esses filmes e pronto, e aí vai. Aí depois legenda, traduz, enfim, tem uma série de divulga, traz convidado, aí tem uma série de coisas de produção. E a preferência do público é mais pelos filmes internacionais ou nacionais? Cara, no começo, nos primeiros anos, era internacional. Hoje não. Hoje é claramente o interesse é nacional. É claro, Legal. É muito evidente, não só do público, como da imprensa. Nos primeiros anos não era assim. Nos primeiros anos, assim, a grande estrela era Johnny Cash, era Jimi Hendrix, enfim, eram artistas internacionais. E já desde uns anos para cá, a gente tem notado muito a preferência pelos artistas nacionais, assim, por assuntos nacionais. E nesses anos todos de Ned, tem algum que brilhou seus olhos, que você fez, cara, que orgulho de ter lançado isso aqui? Nacional, internacional, sei lá, algum documentário que você falou assim, fiquei feliz de poder exibir isso pro público. Pô, um monte, cara, assim, de fazer a premiere mesmo, assim, de lançar, foi uma loucura, por exemplo, o Chic Show. Ia falar dele. Eu ia falar também. Eu amo muito, eu dei aqui. A gente deu aqui várias vezes. Eu tentei assistir ano passado no Inédit e foi, tipo assim, impossível conseguir o ingresso. Era, Coisa tipo, assim, mais linda. As pessoas estavam doidas pra assistir. Porque a abertura a gente faz no Cine Sesc, isso vale para esse ano também. E o Cine Sesc tem, assim, é um lugar de 280 lugares, uma sala muito grande, mas limitada. E depois, a segunda exibição, a gente faz no telão da Cinemateca, né? Que aí lá fora, e no ano passado deu quase 2.000 pessoas lá fora. Caramba, que legal. E tinha um baile depois, foi uma loucura, foi inesquecível. Eu lembro da fila dando volta, quebrou uma porta de vidro, lembra, Marcelo? Uma coisa que eu tô correndo, porque era muita gente querendo entrar. Foi histórico. Eu não tava, assim, eu tinha saído um momento para ir no Cine Sesc exibir, apresentar um filme da competição e tinha que voltar. Quando eu tava voltando, esperando o Uber, um dos nossos monitores falou: "Ih, Alite, corre lá pra Cinemateca que o bicho tá pegando." Eu falei: "Pegando?" Daí de lá tava tudo tranquilo. O que aconteceu? Não, quebraram uma porta. Eu falei: "Maluco", eu entrei no Uber pela janela, assim. Eu falei: "Mano, toca pra Cinemateca." Cheguei lá, polícia. Eu falei: "Nossa, velho." Mas aí o táxi foi andando assim, eu fui vendo a fila toda organizadinha assim, todo mundo em paz. Sacou? A polícia tava lá, mas a fila tava em paz e tinha quebrado uma porta. E aí eu falei: puta vida, enfim. Mas foi inesquecível. Foi uma sessão histórica, foi. Foi histórico. Aquilo ali foi histórico, foi muito divertido. A gente falou um pouco do Inédit, dessa coisa do crescimento do cinema musical documental brasileiro. O Márcio foi um dos premiados no Inédit em 2018 com o documentário Fevereiros, que é o filme que parte ali do vitorioso Carnaval da Mangueira em homenagem a Maria Bethânia e cria esse elo entre o Rio e a Bahia, acompanhando a história da Bethânia tanto nesse universo familiar quanto também no universo religioso dela, que inspirou o enredo da escola de samba. E eu queria que o Márcio se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua relação com o documentário, porque você tem outros títulos que também envolvem esse universo de arte e de música, mas eu acredito que esse documentário da Bethânia foi ali um momento muito importante da sua carreira também, de conhecer novos públicos, né? Foi. Fevereiros foi uma bênção, assim, pela repercussão que ele teve, né? Ter participado do Inédito, ter saído vitorioso, foi uma honra enorme. Ele viajou muito para muitos festivais, e ele tem uma coisa assim também, daquela conjunção que não acontece toda hora, né? Eu fui fazer um filme sem qualquer apoio, quando anunciou o enredo da Mangueira em homenagem à Bethânia, eu intuí que ia ser uma coisa grande. Eu sou mangueirense e sou betanense também, então eu falei, eu não posso perder, isso tem que ser registrado, e comecei a fazer. Não tinha nem colocado em lei de incentivo, não tinha nenhum patrocinador. E aí a Mangueira ser campeã, então um filme que tem um final feliz, inevitável, e tudo o que aconteceu, assim, né? Daí a Santo Amaro, foi um filme de muitas descobertas e engraçado, porque o filme ficou, eu acho que ele tem um acabamento bom, tem uma qualidade bacana, mas ele foi um filme feito na guerrilha, assim. Pra você ter uma ideia, quando eu fui a Santa Amaro a primeira vez com a equipe para filmar, antes do desfile da Mangueira, a gente foi numa guerrilha que eu fui descobrir depois que eu estava hospedado num lugar
apelidado na cidade de Cafofo de Osama. Eu tava no Cafofo de Osama Bin Laden, em Santo Amaro, sem saber. Eu só soube na praça. Mas é o Márcio que tá lá no Cafofo de Osama. Então é um filme que teve uma carreira bonita, mas que, enfim, viveu todos esses percalços de produção independente. E é certamente um filme que me faz muito feliz toda vez que, enfim, com a recepção dele, como ele chegou no público. Acho que é bacana. E fui parar no documentário por conta do amor à música, na verdade, né? Então, falar de documentário musical, para mim, eu não tenho formação de cinema. É meu interesse, assim, o que me levou a fazer o primeiro documentário que eu fiz, que foi o Palavra Encantada, que eu fiz, assino o argumento, o roteiro e a coprodução, e a direção é da Helena Sober, que foi o meu amor, o meu interesse pela música. Naquela época eu estava com uma pesquisa sobre a relação entre poesia e música no Brasil, sobre essa ponte que a música é capaz de fazer para a literatura e para a poesia. Tinha feito uma pesquisa enorme sobre isso e fui tentar levar... Eu queria fazer shows, na verdade. Eu queria produzir espetáculos com esse diálogo poesia e música. E levei e fiz um promo, mas o promo era um promo quase de documentário, porque ele era várias imagens de arquivo, vários depoimentos montados para vender a proposta dos shows. E quem me deu um primeiro toque nisso foi a Maria Arlete Gonçalves, que era a diretora do E-Futuro na época, que eu levei para apresentar o projeto. E ela falou para mim: Márcio, mas você está me apresentando aqui uma proposta de shows, parece mais uma proposta de documentário. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Na época eu era próximo da Helena Sober. Tinha acabado, a minha produtora tinha pouco tempo na época. Eu estava ajudando ela na divulgação de um longa dela, Vida de Menina, inspirado no diário da Helena Morley. E aí eu mostrei para ela o promo e falei: Helena, a Arlete falou que isso aqui tem uma cara de filme. Ela falou... Aí a gente fez um acordo de coprodução. Falei: vamos fazer um documentário. Então eu entrei no documentário, aprendi fazendo, né, já no set, esse primeiro trabalho, Palavra Encantada, e ali tive contato, conheci a Diana Vasconcelos, que é montadora, que a gente foi ter vários outros trabalhos juntos depois também. E aí falei: cara, essa linguagem documentário, aí virou meio que uma coisa que eu tomei gosto, amei fazer, e falei: não, isso eu quero usar mais vezes. E ali fui construindo um caminho a partir do Palavra Encantada, e ali foi. É interessante você falar isso, porque os seus documentários têm essa ligação da música com outros temas, né? A gente falou o Palavra Encantada tem essa coisa com a música e a poesia, o da Bethânia tem essa coisa da música, da religiosidade, da fé brasileira, e eu acho que isso representa um pouco dessa complexidade do documentário musical brasileiro hoje em dia, porque a música tá tão intrincada nas relações no Brasil que o documentário acaba partindo da música para encontrar outros temas do Brasil. Eu acho que isso mostra também uma certa riqueza da nossa produção documental atual. E aí, pra gente dar um start no papo, eu tinha colocado na pauta para cada um trazer um documentário que quisesse falar e apresentar desses últimos 20 e poucos anos aqui do documentário nacional, para apresentar para o público, pra gente ter um pouco dessa noção de diversidade e de olhares. Aí eu queria ver quem quer começar. Eu posso começar? Porque eu trouxe dois, eu não consegui pegar um só. O primeiro talvez seja o que mais me emocionou ali no comecinho da vida adulta, iniciando na faculdade, mergulhando nesse universo musical. Já falei várias vezes aqui o quanto eu gosto da obra dos Mutantes, quanto eu gosto de Rita Lee. E quando eu assisti o Loki, né, de 2008... direção do Paulo Henrique Fontanelli, pra mim, assim, mudou muito a minha perspectiva de documentário no Brasil, porque a gente era bombardeado ali com Multishow, com MTV, com coisas muito gringas, e ali eu vendo esse, assim, pra mim me deu uma outra perspectiva de música. Eu acho que se aprofunda muito na relação da saúde mental do Arnaldo, a relação dele doentia com a Rita Lee, toda a questão da música brasileira do período. E o outro que eu trago é uma coisa mais recente, que é o Guitar Days, a Likely Story of Brazilian Music, do Caio Augusto Braga, de 2018, que ele vai mergulhar nessa cena indie brasileira do final dos anos 90 ao começo dos anos 2000, dessa geração de artistas que renegam o português para cantar em inglês, porque eles entendem que já não existe um espaço para eles na música, e eles vão procurar esses outros caminhos. E aí tem uma participação de uma galera ali enorme, tem o nosso amigo Fernando Dotto, o Alexandre Matias. É muito, muito bom. Vai tratar Pelvis, Pinups, todas essas bandas, principalmente cariocas ali do universo do selo Mad Summer Madness, mas vai pro MQN e essas outras bandas brasileiras do final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Assim, é muito, muito bom também.
Maravilha. Bom, eu vou também dar uma roubadinha, mas o outro é só uma menção honrosa aqui. Tô muito mexida que esse final de semana eu fui ver os Paralamas do Sucesso, né, no Allianz. E aí eu vou falar Os Quatro Paralamas, que é um filme que eu já dei aqui, né, de dica faz um tempo já. Mas quero reforçar a dica, né, dirigido pelo Roberto Bellini. E é isso, vai acompanhar eles, assim, desde o começo ali, no Circo Voador, Rock in Rio, a explosão deles, né, tipo, pelo Brasil inteiro, passa pelas, né, pela tragédia ali do que acontece na vida do Herbert, como eles conseguem voltar, mas aquilo que o Renan falou também, né, sobre esses outros temas que acabam aparecendo, e esse mexe muito comigo porque o tema ali é a amizade, né, eu acho muito bonito, assim, o amor que eles têm uns pelos outros, assim, então eu sou muito fã, então acho muito bonito o jeito como eles conseguiram trazer esse tema, né? Até porque o Quarto Paralama, no caso, é o Zé Fortes, que é o empresário deles, então eu acho muito bonito isso, assim, de também dar esse destaque para essa pessoa que não tá em cima do palco, sabe? E eu vou falar aqui só uma menção honrosa, que é um filme que eu assisti no Inédit e que eu gostei muito quando eu assisti, eu dei aqui de dica também, na época, que é o Meu Amigo Fela, que é dirigido pelo Joel Zito Araújo e é a história do Fela Kuti. Eu acho muito, muito interessante o recorte que ele faz sobre a vida do artista nesse documentário. Não podia internacional, senão eu ia trazer o do Elephant Six. Mas o diretor é brasileiro. Tem uma relação ali de Brasil. Entendeu? Eu dei uma roubadinha, por isso que era uma menção honrosa só. Da minha escolha, antes de ir para os convidados, eu trouxe Peixe Abissal, do Rafael Saar, que eu assisti no Inédit, que é sobre a história do Luiz Capucho. Eu acho que o Rafael Saar é um diretor super interessante de olhar para essas histórias que estão meio esquecidas da música brasileira. E a forma como ele faz isso em Peixe Abissal é completamente, assim, incrível, que é um filme extremamente bonito, bem construído, que te mergulha nesse universo de sexo, de dor, de dúvidas do Luiz Capucho, e foi um filme que eu vi no Inédit, depois ele chegou a ser premiado também, então eu acho que é um desses filmes bem esquisitos e estranhos, que às vezes a gente não tem tantos espaços para ver, que um festival auxilia e cria esses momentos. E agora eu passo a palavra para os nossos convidados. Quem quer ir primeiro? Bom, começo eu aqui. Cara, eu não posso deixar de mencionar o Barato de Iacanga, né? Amamos! Muito divertido. Eu acho que o Barato de Iacanga, ele é uma salada deliciosa, porque ele tem o material de arquivo inédito que foi recuperado, ele tem a apresentação dos personagens de uma maneira muito bem colocada, tudo ali está amarrado, né? Como ele apresenta a família, né? Como ele apresenta a casa, o espaço, a história, o material recuperado, enfim, eu acho esse filme muito redondo e tem uma história engraçada com ele, porque eu vi ele em 2019, né? Ele ganhou o Inédit em 2019 e eu comecei por ele, por nada, porque simplesmente era o primeiro filme que estava na lista. Alguém inscreveram rápido e eu fui ver. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, eu acabo de ver o filme vencedor. Eu cheguei no escritório, eu estava em Barcelona, eu cheguei no escritório e falei, o que foi? Cara, uma sensação horrível, porque eu comecei pelo fim, sacou? Era um negócio tão bem acabado que eu falei, cara, é muito difícil alguém desbancar isso, né? E evidentemente, no final das contas, acabou vencendo, porque era inegável, né? E um outro filme que eu queria mencionar, e aí eu quero fazer uma provocação, por isso que eu vou botar, é um filme chamado Perdidos em Júpiter. Esse é um filme que a gente passou no Inédit e que você não vai... Talvez você encontre pirata, assim, no YouTube e tal, de vez em quando alguém sobe e aí derrubam. Assim, a história é a seguinte, um cara que se chama Dedé, ponto, ele não tem nem o... Ele assina como diretor Dedé. E ele pegou o YouTube e colocou a palavra Júpiter Maçã, e a partir dos vídeos que ele ia encontrando nessa busca, ele foi montando um documentário ao vivo com o navegador do YouTube. Meu Deus! Que genial!
E ele ia, e aí, claro, não ia para licenciar isso, era impossível, porque era Globo, SBT, Bandeirantes, MTV, assim, a RBS, tudo, assim. A capa do documentário é isso, são vários recortes de matérias e vídeos e tudo mais. É muito louco, assim, derrubam a cada tanto, dá uma procurada assim que de vez em quando ele aparece, né? Chama Perdidos em Júpiter, e é uma grande provocação, porque isso é um exercício criativo muito bacana, assim, sabe? É um exercício criativo gratuito, ou seja, o que ele fez foi filmar a tela e ir editando a tela, sacou? Vocês exibiram isso ou não? Exibimos isso. Aí, 2016. Claro, deve por aí. E aí, enfim, esse documentário aí, de vez em quando a galera sobe, derruba, ou sobe de novo, derruba. Mas procurem, porque vale a pena. Incrível. Sua vez, Márcio. Eu queria mencionar, para começar, como você falou do recorte dos últimos 20 anos, eu acho importante a gente falar de Vinícius, porque é o documentário lançado justamente em 2005, 2006 ali, e ele é um documentário que, se não me engano, é o documentário mais assistido nos cinemas até hoje, que ele passou de 200 mil espectadores nos cinemas, então ele foi um grande fenômeno. Então eu acho que Vinícius, ele abriu uma porteira para os documentários musicais brasileiros. Então acho que eu gosto muito dos depoimentos do filme, acho que a gente consegue ali conhecer essa figura que não só está ligada à bossa nova, como aos afro-sambas, vários movimentos musicais. Então é um documentário que eu acho que ele abriu portas para todos nós que viemos depois. E, assim, eu fiz uma lista que é muito difícil, essa lista, né? Mas tem um documentário também que me emocionou muito, que é o documentário que o Pedro Bronze fez sobre a Beth Carvalho, as andanças e memórias de... histórias e memórias de Beth Carvalho, acho que o nome... É o que ela filma, né? É, porque é exatamente isso. Andança, os encontros e as memórias de Beth Carvalho. Renan recomendou aqui, é muito bom. Porque é isso, é a partir do ponto de vista dela, e a Beth era uma mulher que tinha noção do que ela estava vivendo, e tinha noção de que aquilo era a memória de um povo do samba que não tinha acesso a se autodocumentar ou a ter seu acervo bem guardado. Então ali ela tem... Pra você ter uma ideia, esse material, a TV Zero digitalizou, são mais de 1000 horas de material. Meu Deus! E eles limparam todas as fitas, e a Beth passou por todos os suportes. Ela começou no Super 8, ela tem uma TIC VHS, ela vai para Mini DV, iPhone, e assim, ele fez uma escolha que é montar a partir do ponto de vista da Beth. Então, assim, é um material muito rico. Eu tive contato com o Bruto, cheguei a ter uma troca com ele para esse corte final, e acho que é a história não só da Beth, mas do samba carioca, de vários bambas, de várias pessoas que não estariam bem documentadas, e ela, onde ela chegava, ela levava um tripé, uma câmera, e o motorista dela filmava as coisas. Então são cenas maravilhosas, eu acho um documentário lindo. E acho que esse lugar do documentário para a memória, especialmente para vários segmentos, então assim, eu acho que esse filme, aí já me espraiando um pouco aqui, eu acho que esse filme tem um contato bom com o Mistério do Samba, né, que é o filme do Lula Buarque, com a Carolina Jabor, que vai para Portela com Marisa Monte, com Zeca Pagodinho, e também vai nos arquivos da Portela, no caderno dos compositores, na casa dos compositores. Eu acho que isso é importante. E acho que nesse lugar de memória, eu volto para o Chic Show, que começou com a nossa conversa, e volto para o Amarelo também, porque aí eu acho que são, né, a cultura negra brasileira, os criadores negros defendendo a sua música, e o documentário sendo um lugar também que ajuda a colocar luz. No caso da Beth e do Mistério do Samba, né, do samba, e no caso do Chic Show, do Amarelo, o Emicida está nos dois filmes, né, mas joga luz na cultura negra que muitas vezes ficou, né, sem os devidos créditos. Então acho que o documentário tem esse lugar também aí, muito, que eu adoro quando um filme assim surge. Vocês falaram um pouco dessa questão de acervos, né? No documentário da Beth a gente tem isso de que ela própria registrava coisas e organizava ali suas memórias, porque ela sabia que muitos daqueles cantores não tinham registros nem das suas composições sendo cantadas. E a gente também falou desse documentário sobre o Júpiter Maçã, que tem uma outra questão que é acesso a esses acervos, né? Porque muitas vezes a gente está falando de acervos de televisões, de emissoras, às vezes até mesmo de emissoras
emissoras que já acabaram, como a antiga MTV ou a Manchete, por exemplo. E eu queria entender de vocês que trabalham com o mercado de documentário, quais são as dificuldades ainda no Brasil de se lidar com os acervos, tanto para ter acesso a esses acervos, quanto também a questão da preservação deles, né? Porque a gente entende que muita coisa se perdeu com o tempo. Sim, sim. Assim, acho que tem uma falta de política pública em alguns casos, né? A gente recentemente viu a própria Cinemateca Brasileira, né? Agonizando, já passou por incêndio, por enchente. Aí, no meio da pandemia, eu lembro que teve aquela questão de mudar a gestão e os funcionários da Cinemateca ficarem desamparados na pandemia. Então, eu acho que tem um lugar de política pública que a gente acho que falta, né? A gente ter esse cuidado maior. Muitas coisas, por exemplo, em fevereiro, por exemplo, a cena de Mãe Menininha é do INAH, que é o Instituto Nacional Francês de Arquivo. No Palavra Encantada, a gente achou a imagem também de Morte e Vida Severina sendo encenado na França, que a gente queria, também foi fora. Então tem coisas, às vezes, que a gente... Eu tenho, nos documentários, eu trabalho muito com o Antônio Venâncio, que é um grande pesquisador de imagem. Acho que se você for olhar os filmes brasileiros e as exposições de artistas brasileiros, ele é um nome que está sempre nas fichas técnicas, que é um cara que tem acesso a muitos acervos aqui e fora e que é uma pessoa de garimpo. Então ele conhece realmente cineastas independentes que tem material que não visionam há muito tempo e que ele vai lá e ajuda a telecinar, digitalizar. Ele, por exemplo, no Fevereiros, aquela primeira cena que é um Super 8 da Betânia num carnaval antigo, em Salvador, e tem o pai, a Dona Canoa e o seu Zezinho, o pai e a mãe do Betânia dançando juntos. Aquilo era de um cineasta que, olha, tem um rolo aqui, não sei muito bem, e ele pagou para ver, digitalizou e mandou. Então ele também é um cara que vai pelos arquivos institucionalizados e também corre atrás de algumas figuras, assim, que tem material, assim, e que produziram material e que estão guardados, mas como indivíduos, não como uma instituição que preserva um acervo, que está bem acondicionado, pessoas que registraram coisas naquela época e que ele também vai atrás dessas pequenas pérolas. Quando eu entrevistei a Alessandra Dorgan sobre o documentário do Luiz Melodia, ela falou sobre essa dificuldade de acessar acervos, que às vezes, por exemplo, o acervo dos museus mesmo, elas tinham que ficar lá, assistir aquele material e tentar tirar só a minutagem que elas precisavam, porque às vezes você tinha que pagar um valor que já ia estourar todo o orçamento do documentário só para tirar, tipo, 1 minuto de filme. Então, às vezes, elas tinham equipes, como você falou, que faziam essa pesquisa de analisar esses materiais brutos para entender e aí chegar nesses recortes, né? Mas eu entendo que também é quase um trabalho artesanal, né? Toda essa pesquisa e tentar resgatar esses acervos, e isso custa dinheiro, né? Sim. Você falou muito, Márcio, da questão de guerrilha e como que funciona essa logística de negociação, de ter uma ideia e mobilizar pessoas sem dinheiro. Como funciona isso tudo? Olha, para chegar na guerrilha do arquivo, acho que a gente já tem que ter algum dinheiro, porque aí realmente não tem muito como você contratar o pesquisador ou como a instituição te mandar o material sem você ter minimamente como negociar. Eu acho que a guerrilha ela começa mais num estágio inicial, mas, por outro lado, também tem um lado que hoje em dia você tem o YouTube, você tem vários canais de pesquisa que não existiam, por exemplo, tanto acervo online quando eu comecei. Eu acho que hoje em dia você ainda pode também cutucar, por exemplo, você pode achar no YouTube e cutucar o acervo bruto do CEDOC, por exemplo. Eu sei que vocês têm isso aqui porque eu vi que tem um especial da Rita Lee que ela fez no ano tal. Você tem os extras, você sabe que pode ter extra editado de alguma coisa. Então, eu acho que também tem um facilitador, que é a pesquisa pela internet, né? Pode ajudar hoje em dia, mas a guerrilha do documentário para imagem e para a liberação de música, que eu acho que é um outro nó que a gente tem, né? Para documentário musical, de direito de compositor, de intérprete, esse aí a guerrilha não consegue, tem que ter um dinheirinho, porque esse está cada vez mais difícil, tanto de liberação de música quanto liberação de imagem, é mais difícil.
Quando a gente fala nessa questão de liberar todos esses acervos, a gente está falando aqui, você falou do CEDOC, por exemplo, que é o arquivo da Globo, né? Para quem tá nos ouvindo. Tem essa questão também de liberar as canções que vão ser usadas, né? Então é outro caminho que você tem que, outro processo ali para o filme chegar até as salas de cinema. E aí eu queria entender todo esse caminho, se hoje em dia, com essas novas perspectivas que a gente pensa no streaming, nas plataformas, se isso auxilia ou dificulta a questão também de se viabilizar um documentário musical. Porque eu entendo que todo mundo quer, de algum modo, que seu documentário chegue na sala de cinema. Eu acho que todos nós aqui somos apaixonados pela experiência da sala de cinema. Mas também o documentário chegando ao streaming, ele também cria outros facilitadores. E eu queria entender de vocês, se vocês enxergam esse auxílio dos streamings de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Como que vocês percebem essas novas possibilidades? Eu acho que o streaming, obviamente, ele cumpre um papel que tudo que a gente quer também como, né, cineasta, documentarista, é que o filme chegue ao maior número de pessoas possível. Então, isso, por um lado, isso é maravilhoso porque o streaming possibilita isso, né? De você ter plateias maiores. Por outro lado, nesse lugar da liberação autoral, que é de onde a gente está vindo na conversa, eu estou falando aí que eu tenho a janela de cinema, eu tenho a janela de streaming e eu tenho a janela mundo, né? Eu estou liberando para mais territórios. Então, talvez isso possa encarecer o filme. E depende, então, também que modelo você tem com o streaming. Por exemplo, Fevereiros e Letrux Viveram Frenesi, eles estão licenciados. Significa que eu fiz o filme inteiro, eu paguei todas as licenças com o patrocínio que a gente tinha, eu liberei e eu licencio. Eles não são donos do patrimônio. Se o streaming chega para você com uma proposta hoje em dia, então eu comprei o seu próximo projeto, você vai ser um filme original Netflix, um original HBO Max. Você tem o dinheiro para fazer aquela produção, porém você libera todos os seus autorais para eles. Então você não tem, a partir que você entregou o filme, tudo tem que estar pago. Você não recebe mais nada por nenhuma outra veiculação, a pessoa que cedeu o fonograma também. Então são modelos de trabalho e eu acho que a gente está aqui, né, num momento em que a gente precisa entender um pouco mais essa regulamentação do quanto o streaming pode incentivar o mercado nacional, do quanto eles podem ter de conteúdo brasileiro, porque a gente é uma plateia enorme, né? A gente para os streamings internacionais, a gente é um país com um consumo imenso. E se for pegar a proporção do que tem de conteúdo gerado brasileiro dentro das nossas plataformas, é muito pequeno ainda. Então, acho que realmente a regulamentação desse setor é urgente e a gente tem que discutir mais isso, não só para o documentário, não só para o benefício de mais gente ter acesso aos filmes, mas para a gente conseguir ter uma indústria de fato. Porque o grande desafio, acho, né, da gente aqui, por exemplo, de documentários independentes, a gente tem poucos editais. Então, vamos pegar o fundo setorial, a gente nunca sabe qual a data que vai abrir, quando que vai ter resposta do fundo setorial e quando que o dinheiro vai ser liberado. Nunca é igual, você pode pegar de um ano para o outro, teve ano que demorou mais, demorou menos. Então você não tem um calendário na produtora que você possa dizer, não, tem tantos mecanismos que eu posso acessar no mercado e eles têm um prazo assim, assado, para produção, para desembolso. Então eu acho que esse pensamento do audiovisual brasileiro como indústria, que pode gerar tanto os blockbusters, os filmes que têm maior alcance de público e maiores orçamentos, quanto os filmes independentes que falam de personagens da nossa música, né, de documentários, que não se pagam de bilheteria de cinema, né? Quais são os mecanismos que a gente tem e qual é a relação que vai ter com o streaming? Porque a sala de cinema, cada vez mais é mais difícil você ter um filme de longa duração no cinema ou de fazer um grande público, né? Especialmente documentário. Olha, tem uma questão também que assim, não é só o número de pessoas que assistem, mas também o número de janelas que isso gera, né? Então, o que eu tenho notado, assim, que, claro, ao aumentar esse número de janelas, mais gente se dispõe a fazer filmes, ou seja, essa indústria que o Márcio fala, ela tem crescido, e assim, não só em número de dinheiro, porque assim, o dinheiro, bom, está sendo disputado agora, talvez por mais gente, mas ela tem trazido mais profissionais, e eu tenho notado, assim, isso já dentro do Inédit, uma profissionalização dos documentários. Antes a gente recebia muito, bem no começo, assim, a gente recebia muito assim, vou documentar minha quebrada. Aí, sabe, eram documentários assim, muito
básicos. Amador, né? Amador, mas com uma vontade. E agora, acho que também de tanta galera ver, ter referências e tudo isso, eu tenho notado uma diferença na qualidade e também na quantidade de gente fazendo. Né? Assim, falando de documentário musical, que é o quintalzinho do Inédit, né? Mas nota-se que a indústria do cinema tem crescido bastante, né? Mas concordo totalmente com o Márcio, falta uma política pública. Justamente essa coisa que o Márcio fala do calendário, assim, isso é um must em qualquer produtora, sabe? É um absurdo que você não consiga programar nada. Absolutamente nada. Você não sabe quando vai abrir, você não sabe quando vai abrir o edital, quando vão te responder, ou se você ganha, não ganha, quando você ganha, você tem que prestar conta, mas aí, pô, cara, tem umas coisas que são muito complexas, sabe? E assim, precisa ser trabalhadas e é uma indústria que a gente sabe que emprega muitíssima gente, começa a ser já uma porcentagem a cultura, de maneira geral, já representa uma belíssima porcentagem do PIB, entendeu? Então, assim, são 2 milhões de trabalhadores, sabe? Assim, é 1% do país, né? Assim, isso de população ativa, né? Ou seja, Sim. De população ativa é bem maior. E poderia ser muito mais se houvesse mais investimento também. E poderia ser mais, e poderia gerar mais dinheiro, porque assim, é bem bacana, porque de cada R$1 investido na cultura, volta R$1,6. Uhum. Nenhuma outra indústria dessa grana, entendeu? E outra, e tem lá a questão, isso é o de sempre, né? A famosa prestação de conta, né? Que a gente trabalha com lei de incentivo. E aí é isso, cara. Você tem prestação de conta. Assim, eu sempre brinco, eu sempre falo a mesma coisa. A água que você toma no nosso camarim, ela está discriminada e o Ministério da Cultura está sabendo que tinha uma água ali. Sim. Bora trocar por orçamento secreto para ver quem é que mama. Para ver quem é que mama. Só um complemento aqui à fala dele, a gente já gravou um programa falando sobre a Lei Rouanet, é a edição 199 do nosso podcast, o cu da Anitta, Lei Rouanet e CPI do Sertanejo, onde a gente discute toda essa questão, explica como que funciona esses repasses de verba dentro do governo. Então, assim, quem quiser se aprofundar, dá uma ouvida nesse podcast aí, eu acho que dá para descer um pouco mais também. Maravilha. Vocês falaram um pouco desse momento que a gente está vivendo. Eu acho que a gente tem também uma complexidade cada vez maior de histórias, né, que estão sendo contadas. No ano passado, por exemplo, eu estava no Inédit assistindo um filme sobre funk Mandelão, aí tinha filmes sobre cultura ballroom, no outro ano tinha um filme sobre Luiz Capocho. Eu acho que tem hoje em dia muitas histórias novas sendo contadas e possíveis. Mas também a gente sempre quer saber um pouco, eu acho que as histórias desses grandes nomes da música brasileira. Eu acho que existe uma curiosidade do público em torno disso. Como o Márcio falou antes, o filme do Vinícius foi um dos documentários musicais mais assistidos do Brasil. Acho que as pessoas gostam de ter essa relação com esses artistas que são um pouco distantes do dia a dia, do comum das pessoas. Só que no Brasil a gente tem ainda uma certa nebulosidade em torno das histórias desses grandes artistas. A gente teve alguns anos atrás uma grande questão em torno das biografias musicais, né? O Roberto Carlos chegou a retirar do mercado um livro que falava sobre a sua vida, que era o Roberto Carlos em Detalhes, do Paulo César de Araújo. O Caetano Veloso também chegou a impedir a publicação de um livro chamado apenas de Caetano Veloso, escrito pelo Carlos Eduardo Drummond e o Márcio Nolasco. E eu queria entender um pouco como vocês percebem essa questão quando a gente fala de cinema, porque muitas vezes o diretor, quando ele vai produzir um documentário sobre um artista, ele acaba muitas vezes contando com a própria parceria do artista para ter acesso até muitas vezes a esses acervos que a gente estava falando antes, que existe uma dificuldade. E aí eu queria entender como é esse caminho. O Márcio, que trabalhou com a Bethânia, que as pessoas têm um medo total dela, eu queria que ele começasse nos contando. E aqui pode contar sem censura, tá, Márcio? Tá bom. Não, eu acho que sobre isso que você está falando, antes de falar do trabalho com a Bethânia, eu acho que isso é curioso, porque não é que me preocupa, é que eu vejo hoje em dia o artista querendo muito dominar a sua história. Então, se o artista está vivo, ele, por exemplo, ele vai produzir o próprio documentário, em que ele é o roteirista, ele aprova o sim ou não, e então fica um pouco ensimesmado a coisa. Você não abre para um diretor
externo, ter um olhar sobre a sua obra. Ela até abre, mas tem um certo domínio. Só um exemplo é a série de documentários que a Beyoncé vem lançando nos últimos anos, a Taylor Swift, esses grandes nomes da música pop, elas quem praticamente dirigem o que tá rolando ali, né? A própria Anitta, né? O Larissa, Sim. o outro lado de Anitta na Netflix, eu não consegui nem continuar. Eu não sei fazer um julgamento porque eu não me interessou. Eu falei, fui tentar ver, mas eu entendi que era... Enfim, mas é porque eu acho que tem hoje em dia pouca abertura, talvez, para quem está vivo, de deixar um diretor, um documentarista fazer e não interferir. Nesse sentido, a Bethânia é zero interferência. Ela não me... Fevereiros, por exemplo, ela não me pediu nada. Quando eu tive a ideia de fazer e fui conversar com ela, primeiro ela falou, olha, eu estou comemorando 50 anos de carreira, estou muito ocupada, se você quer fazer, faz, mas não conte comigo. Vai fazendo aí o que você quiser fazer. Então aí eu fui para Santo Amaro, ela sabia, mas ela não deu entrevista, filmei na Sapucaí, completamente guerrilha, sem credencial, a primeira filmagem, depois das campeãs, não. Mas assim, tudo, quando acabou, que eu já tinha o material de todo mundo filmado, Caetano, Mabel, a Mangueira campeã, eu mostrei um promo para ela. A última coisa que eu tenho do filme é a entrevista dela. Eu estava com o filme completamente montado já, só faltava a Bethânia. Como é que eu ia fazer esse filme sem a Bethânia? E aí eu fui conversar com ela e falei, Bethânia, eu paro agora e guardo isso, que eu acho que é um material histórico que um dia eu faço, que eu não vou ficar te perturbando, ou a gente tem que ter uma entrevista, porque se não quero fazer esse filme sem você, não faz sentido para mim. E aí ela falou, tá bom, então eu quero te pedir duas coisas. Eu quero saber que título você vai dar e eu queria ver um corte antes de você lançar. Eu falei, então tá, estamos combinados. Fevereiro de 2016. Aí ela me dá a entrevista em Santo Amaro, que é a entrevista que está no filme. Você tem uma ideia, aquela entrevista no total tem 27 minutos, bruto. Meu Deus. Então ela é muito Caramba! bem... não foi um tempo grande, ela falou, é muito engraçado, porque assim, é tudo... E encaixou, estava também muito preparado, já estava muito, né... Sabia muito que eu queria tocar com ela, o que era pro filme. Então foi muito pouco tempo que eu tive com ela de entrevista. E aí quando ficou pronto eu falei, Bethânia, escrevi no Festival do Rio, vai ser lançado, tá na hora. Aí depois primeiro eu falei, Fevereiros é o título. Encontrei o título também, que foi uma coisa que quando eu pedi pra ela não tinha. Eu escrevi o filme a primeira vez com o mesmo nome do enredo, Maria Bethânia, Menina dos Olhos de Oiá. E eu até entendo essa questão do título, porque eu acho que tem a ver com o nome dela. Ela falou, será que vai botar Maria Bethânia, a rainha do não sei, sabe? Assim, o que pode vir no título? Então acho que ela quis entender qual era o título. E aí eu achei que Fevereiros foi bom, porque não fala nem o nome dela, nem o da Mangueira. E aí vai para um lado mais do Brasil, do carnaval, das festividades. E ela adorou. E aí eu falei, tá pronto, vai pro Festival do Rio, você quer ver? Aí ela foi ao cinema, a gente foi ao cinema juntos. Eu fechei uma sala de cinema, só eu e ela assistiu o filme, gostou, não me pediu nada. Você falou, na última música aqui eu tô achando que minha voz tá um pouco alta, abaixa um pouco, só. Mas não teve. Então, nesse sentido da liberdade, por exemplo, eu não tive. E mesmo o Vento Lá Fora, que eu fiz com ela também, que aí foi um filme que eu fiz a convite dela, que é a leitura dela com Dona Cleide Sperardinelli, de poemas de Fernando Pessoa. A primeira reunião que eu tive com ela foi até uma coisa engraçada, porque eu tinha feito com ela um book trailer para Record, dela lendo Lia Luft, que a Lia Luft ia relançar O Lado Fatal, um livro que ela escreveu quando Hélio Pellegrino morreu, quando a Lia ficou viúva. E era um livro que ela tinha ficado traumatizada daquele livro e suspendeu o livro. Aí, anos depois, 20 e tantos anos depois, ela autorizou o relançamento do livro. E a Record me falou assim, vamos fazer um book trailer? Eu chamo a Bethânia. Eu chamei a Bethânia topou ler, e essa filmagem ficou muito legal. Eu fiz o Super 8, umas coisas. E aí ela me chamou para fazer o Vento Lá Fora. A primeira reunião, nossa, eu tinha estudado muito, eu estava muito, assim... Eu não posso chegar de fã, né? Eu tenho que chegar preparado, diretor, com todas as questões em dia sobre Fernando Pessoa, para a gente conversar sobre esse filme, fazer as perguntas para ela. Então, posso fazer preto e branco? Eu posso te editar? Você quer que a sua leitura seja um registro ou eu posso inverter coisas, criar um filme em cima da sua leitura? E ela autorizou tudo, deu total liberdade mesmo para trabalhar. Mas o engraçado dessa história é porque realmente eu consegui ter uma conversa bacana com ela, assim, de troca. E eu acho que talvez até leve demais, porque quando acabou a conversa, ela virou pra mim e falou assim, e você fique tenso. Você fica muito calmo conversando comigo. Você fique tenso. Muito eu bom. entendi que é aquela... que eu acho que ela gosta um pouco desse... não da tensão, mas que você esteja muito ligado, muito atento. Tem uma exigência, assim. Eu tava ali preparado, mas tava disfarçando
um certo relaxamento. Ela mandou você fique tenso. Então, mas com ela eu nunca tive. Essa é a questão da liberdade com ela, sempre foi do trabalho. Acho que ela, quando chama, confia e dá o... Mas acho que essa questão da... Algumas experiências são mesmo individuais. Assistir um filme com a Maria Bethânia numa sala fechada, só você e ela, é uma coisa muito única. E ela dialogando com o filme, ela via as coisas, falava, minha mãe é menininha, e assim, sabe, ela tava vendo os depoimentos pela primeira vez, então ela reagia. E o Caetano conta coisas que ele conta pela primeira vez, né, no filme. Sim. Ele fala, por exemplo, ele nunca tinha dito ali que era feito, né, em entrevista, né, os dois são feitos juntos no Gantois, e essa é uma história bonita também, né, porque ela tá contada ali no Verdade Tropical, mas não tinha sido muito explorada ainda. E quando o Caetano viu também, é engraçado, porque o Caetano viu a primeira vez no quintal da casa de Dona Cano. O filme estava pronto e era a festa de fevereiro em Santo Amaro, aí a gente botou um telão era super lua, era uma lua enorme, a gente botou um telão no fundo do quintal. E aí foi Caetano, foram todos os irmãos, foram alguns amigos deles de Santo Amaro, um professor antigo, foi assim, gente deles, né? E eu vi o filme assim, olhando para trás, porque você vê a cara do Caetano, a tela batendo na cara do Caetano, como é que ele estava reagindo, assim. Porque é isso também, você fica querendo ver como eles estão sentindo o filme, né? Que é para eles, sobre eles, né? Sim, tudo. Incrível. Eu acho que a gente passou aqui por vários pontos desse universo. Eu acho que o Alice falou uma coisa importante, que é nós estamos num momento de grande profissionalização desse nosso mercado de documentário, de cinema brasileiro como um todo. Eu acho que é um momento muito rico. Eu queria entender para vocês que trabalham no mercado de documentário brasileiro, quais as perspectivas que vocês enxergam daqui para frente. A gente falou um pouco aqui sobre algumas questões como o olhar de novo para a questão dos streamings, da regulamentação disso, mas também eu acho que a gente pode pensar em outras questões como a distribuição, como fazer com que o público chegue a todos esses filmes que estão saindo. Então eu queria que vocês fizessem um fechamento de como vocês enxergam o futuro do documentário musical brasileiro. Cara, eu, assim, juntando a questão anterior com essa, tem a questão dos streams e a questão do fazer o documentário musical, que, assim, na hora de escolher os personagens ou que história você vai retratar, isso depende muito do diretor, do projeto, enfim, tudo depende muito. As plataformas, no exato momento, eles só se interessam por nome grande. Não precisa vir com um filme muito bom, venha com nome grande. Entendeu? É verdade. Assim, é muito louco como eles blindam os nomes grandes, mas os filmes bons estão aí, cara. Mas assim, a baciada, sabe? Vem, assim, tem muito filme bom que essas plataformas não estão olhando, porque eles estão só no nome. Ah, esse é o filme do Bon Jovi, esse é o filme do Bono, esse é o filme do Caetano, esse aqui. Todo mundo tem nome, todo mundo tem pedigree, né? Mas não estão muito interessados nas verdadeiras histórias ou nas questões que realmente importam, né? A galera tá aí, cara, justamente para ganhar clique, like, né? Que nem diz aí, ganhar coraçãozinho, assim, a mesma coisa do play, sabe? E eu acho que tem histórias muito, muito interessantes sendo contadas, tem um mercado muito interessado também nessas questões. Tá tudo muito pasteurizado, no meu modo de ver. Eu acho que nunca foi tão urgente a segmentação, né? E você ter plataformas. Outro dia eu adorei, cara. Eu recebi uma que chama. Como é que era? Thunderflix, vocês conhecem isso? É uma plataforma só de documentários, shows e não sei que história, só de heavy metal. Uau! Que legal! Só. Então, assim, sabe, você encontra o que você gosta, assim, no caso de você ser um metaleiro, você pode ir ali, de repente, você encontra coisas bacanas ali. E então eu tô achando assim, a coisa assim, das plataformas, muito ruído para poucas nozes, sacou? Assim, muito nome grande para pouco filme bom. De verdade, não vejo muita qualidade assim de arco narrativo ou de profundidade de personagens, assim, é muito aquela coisa, né? Dirigido, protagonizado por Beyoncé, sabe? Tipo, velho, por favor, né, cara? Assim, não tem nenhum afastamento, ou seja, não tem nenhum olhar. Assim, a galera
e isso acontece muito no Inédit, a galera confunde muitas vezes o que é documentário de EPK, sabe, que é o Electronic Press Kit. É uma peça de promoção. Então, assim, uma coisa é um promo, outra coisa é um documentário. O documentário necessariamente necessita da distância, né? O outro é promoção, é como você quer ser visto. Isso, para mim, amigo, é anúncio. Em vez de ser um anúncio de 30 segundos, é um anúncio de 90 minutos. Às vezes em 7 capítulos de 1 hora, para desespero geral, como o Danita. O Danita, juro, Terrível. dá vergonha alheia. O da Beyoncé já não sei nem o que dizer. Sacou? Assim, juro, aquilo me choca, porque aquilo é promoção, gente. Aqui não tem, assim, é muito bonito, é muito não sei o quê, mas olha como eu sou. Eu estou mostrando, assim, eu protagonizo, eu escrevo, eu dirijo, eu pago, eu distribuo. Para não ter, assim, sabe? Para não ter treta. Então, eu acho que tem que, na hora de ver esses documentários, assim, você diz assim, qual o futuro? O futuro provavelmente é nome grande e filme ruim, sacou? E aí depois vem a galera das beiradas com filmes bem feitos e, sabe, e que entendem a linguagem do cinema e que, sabe, porque tem muito produto. Sim. O que eu vejo é que tem muito produto. Filmes bons tem, e tem de verdade que tem coisa legal. Mas, assim, eu vejo que na questão das plataformas, o que está vingando é nome. É só nome. Ou do fulano, ou do Beltrano, ou da banda X. É quase um evento, né? Cada plataforma de streaming vai fazer o seu grande lançamento. Sim, Disney tem o seu, a Netflix tem o seu. É isso. É isso, e eles pagam bem, assim, a galera sabe que vai fazer e vai dar pagar retorno. Bem. Vai, eles pagam muito bem. Se você dá um original para eles pagam muito bem, eles mais que dobram o preço do custo, entendeu? Só que é isso, você não passa teu filme nem na festa de aniversário da sua mãe, é deles. É dele. Você não tem direito a nada. Se você quiser dar um play lá, você tem que ligar na Netflix ou para quem você tenha vendido. Falou, não, uma vontade de passar esse filme para minha mãe. Perdeu. Tá, preciso consultar com o jurídico. 6 meses. É muito complicado. Então é isso. Eu acho que tem muita coisa pela frente, assim, gostaria muito que as pessoas olhassem muito mais para a qualidade dos filmes do que para o artista que você gosta, porque tem muita coisa que é coisa de fã. Pô, se você gosta do artista tal, você vai ver sim ou não, entendeu? Você vai ver, eu adoro, sei lá, o Caetano Veloso. Cara, pode aparecer um filme do Caetano Veloso fazendo uma sinfonia de peido que você vai lá ver. Entendeu? Você vai. Amarradão, sabe? Mas, sim, mas a questão tá do não fã, sabe? Não é só um serviço ao fã, é um serviço a conhecer essas histórias, abrir culturalmente, sabe? Evidenciar um pouco esses arquivos e esses diretores todos. Isso acho que assim, é o que deveria ser o futuro, mas provavelmente o futuro é nome grande, muita grana, com filmes duvidosos, sempre chapa branca. Nunca ninguém quebrou um prato. Boa. Você quer adicionar alguma coisa, Márcia? Olha, depois dessa fala do Halit... Tá dito. Tá dito, porque é isso. Ele é o Marcelo representa o Inédit, que é essa curadoria e construiu essa... E que é uma marca, né, que não é só no Brasil, que é internacional, de documentários musicais. Então, e você vê que tem público pra caramba, que você vai lá, tá tudo lotado todos os dias, e interessados nessa safra de filmes, que são filmes de várias vertentes, vários personagens, várias linguagens diferentes dentro do documentário, né? E que acho que é nicho mesmo, e a gente não pode ter ilusão, que eu acho que é isso. Vai ter o filme mainstream de plataforma, agora, se você quiser trabalhar com personagens da música brasileira que não são mainstream, você vai ter que passar por todos os périplos do cinema independente, de entrada em nichos, de achar as brechas por onde você vai conseguir exibir, mostrar, distribuir. Então, eu acho que o futuro... Eu sou otimista em relação ao audiovisual brasileiro. Eu acho que, pensando no que a gente está vivendo agora, né, com os filmes, a safra que a gente tem, sei lá, o filme do Ney, por exemplo, que não é um documentário musical, mas é inspirado, um filme bem feito, bonito,
Tá levando público, né, pra sala de cinema. Muito, muito. Manas, um filme que está em cartaz agora também, emocionante. E o que a gente viu agora, ainda estou aqui, né? O Agente Secreto. Eu sou otimista para o nosso audiovisual. Acho que a gente tem potencial de ser uma grande indústria criativa e que ocupe um espaço central mesmo, de mostrar a cultura brasileira para o resto do mundo, de ser uma forma de firmar a nossa identidade para o resto do mundo. E acho que a música está muito nisso, mas acho que por ser documentário, acho que a gente ainda tem umas dificuldades maiores aí de alcançar público, ou não. A gente vai encontrar plataformas de nicho, vai encontrar os caminhos para esse mercado. Perfeito. Boa. Para encerrar, eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, terem topado bater esse papo com a gente. Acho que foi extremamente enriquecedor, acho que era um tema que a gente tem super interesse. Queria deixar esse espaço para o Marcelo convidar o pessoal para ir ao Inédit e para vocês deixarem as redes sociais de vocês, o que vocês quiserem de serviço. Bom, gente, o Inédit Festival Internacional do Documentário Musical vai de 11 a 22 de junho em São Paulo, online para o Brasil todo. Aqui em São Paulo a gente vai estar na Cine Sesc, Cinemateca, Cine Olido, Centro Cultural São Paulo, Matilha Cultural e Cine Biju. E no online a gente vai estar no Itaú Cultural Play, SP Cine Play e no Sesc Digital. A entrada é gratuita, só no Sesc, que é a inteira, R$10, então preço popular. E depois tem também debates, festas e não sei o que é a parte, a gente tem um monte de atividade paralela, a gente vai transformar o Cine Joia um dia em cinema de novo. Que legal! Que legal! Vai ser bem divertido, vão passar o filme Goiânia Rock City e depois vai legal. um monte de bandas goiânias de rock, vai ser bem legal. E pagode na Cinemateca, vai ter um monte de coisa. Eu tô muito louco pra ver esse do pagode dos anos 90. Vai sábado, assim, eu tô animando todo mundo a não ir na abertura, porque vai ser uma loucura. A sala é pequena, é muito convidado, é um filme com produção da Globo, todos os artistas têm um monte de amigo, família e tal, todos encorajando até meus familiares, assim, tu pedindo, por favor, vai sábado na Cinemateca, dia 14, a gente vai botar uma roda de pagode embaixo da tela e depois, às 7h30, a gente vai passar o anos 90, a explosão do pagode. Foda. E vai ter um monte de coisa, a gente vai botar também o No Violence, a gente está se especializando em juntar bandas punks que há muitos anos não tocavam juntos. A gente fez isso com o Restos de Nada, a primeira banda punk do Brasil, e agora o No Violence toca debaixo do telão da Cinemateca também, depois de 20 anos sem tocar juntos. Que legal. E para celebrar o filme Hardcore 90. Então tem bastante coisa aí, dá uma olhada no site, porque, assim, de tédio aqui você não morre. Perfeito. Tentação, hein, Alice? Eu tô quase querendo pegar uma ponte aérea aqui depois pra estar lá com você nesse pagode aí. Vai ser incrível, mas pode vir que eu garanto. Muito bom, gente. Obrigado também, eu adorei participar daqui nessa conversa com vocês. Não tenho nada para convidar vocês agora. Ou tenho, assim, tem o Parque de Ideias, que é um projeto que eu faço aqui no Rio, que é também programação cultural, educacional, da Biblioteca Parque Estadual, sempre gratuita. Para quem quiser saber o que é, também tem o @Parque de Ideias. E o meu @ é Márcio Debelian. Vamos ficar. Os filmes estão no Globoplay. Fevereiro sai no Globoplay. Letrux e Vira Frenesia está no Globoplay. E o Palavra Encantada está no Curta Play, no VOD do Curta. E O Vento Lá Fora só está em DVD da Biscoito Fino. Perfeito. Chique. É isso, fechamos. Vamos para o nosso próximo bloco. Não Paro de Ouvir. What does every USAA member have in common? Family. We're one big family who supports the military community and their eligible families. And if you, your parent, or spouse served, you could join our family and save big on auto insurance. Visit USAA.com/join today to check your eligibility. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. Começando o nosso segundo bloco, não paro de ouvir. Renan, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz as dicas mais quentinhas da web. Não! Gente, Não paro de ouvir. não, sério, não. Porque eu realmente não paro de ouvir algumas coisas, e uma coisa principalmente. E o que é?
Gente, não, sério. O que é o álbum Edson, da Edson Ray? Eu tô Meu muito garota ouvindo Deus também, amiga. do céu, calcinha rosa, bem fio dental, tipo, A Charlie um coraçãozinho prometeu, de ia ser o strass verão do dela. lado. Gente, que álbum foda. Como é que pode? Tipo assim, a gente já tinha, sei lá, ouvido 5 singles absurdos. Tava Um era cansado melhor já. que o outro. Já tava cansada. Falei, daí, né, vai lançar mais 5 musiquinhas só pra fazer ali o... né? Um enxertozinho ali pra fechar direitinho ali o álbum. Gente, mas daí você vai ouvir o álbum e tem músicas como Times Like This. Tem, tipo assim, coisas mais absurdas ainda. Eu não sei, gente, eu tô completamente viciada nesse álbum. Gays, me digam, o que vocês acharam? Eu vou confessar que eu ainda não ouvi. Ah, você não viu? Ah, Não, mas eu vi todo mundo falando. É o grande Tá. debate do quê? da internet, Do né? Tiki? Por quê? Não, da internet, porque ela ganhou uma nota ótima da Pitchfork. Ganhou um 8 da Gente, Pitchfork porque é bom hoje. pra caralho Não, então, o e daí álbum. as gays ficaram assim, viu? Vocês ficam falando, ela ganhou uma nota boa, aí ficaram tchá, tchá, tchá. Ficou Eu uma acho guerra, que não. Gente, eu acho ó. que a coisa mais legal é o fato de que ele não esconde as referências, tá tudo ali na cara. Sim. Madonna, Christina Aguilera, Britney Spears, tá tudo ali. Só que ela vai com uma abordagem mais reducionista, mais atmosférica. Sim. Eu acho que tem uma coisa dela ali, sabe? Posso falar uma coisa? A galera tá indo muito batendo nessa tecla da Britney Spears. Eu, de verdade, assim, eu não vejo quase nada da Britney ali. Eu entendo a fórmula pop, a coisa dos anos 90, ok. Só que, assim, quando você pega e vai ouvir... Ela tem uma playlist que chama Summertime Sounds, que tá na Apple Music. São as músicas que ela escolheu, tipo, como se ela gostaria de se sentir num verão. Vou dar exemplos aqui pra vocês. Aí tem Hands Clean, da Alanis Morissette. Tem LMK, da Kelila. Tem Missing, do Everything But The Girl. Tem Heartbeats, do The Knife. Eu acho que ela é muito mais pra isso. A sensibilidade pop desse Não, ela é álbum bem tá mais muito mais nesse alternativa. lugar. Bem mais alternativa. E a galera tá batendo, tipo, Mas a é tecla... isso que eu tô falando, amiga. Ela traz essas referências Não, do eu ente- pop, mas Exato. desconstruidinha, do jeitinho É dela. isso. Que vem Então, dessas referências que você tá trazendo. Dessas referências, exato. Só que eu acho que, tipo assim, a galera tá batendo muito numa tecla de, tipo, Lana Del Rey, Britney Spears, tipo... Gente, tá, mas o babado da sensibilidade pop, que mexe, assim... E eu, de verdade, fazia muito tempo que eu não ouvia um álbum que eu sentia tanto conforto e prazer de ouvir gostoso. uma coisa. Ele é um álbum gostoso, ele é um álbum que te puxa pra um estado, assim, de mente, sabe? A mente vai para outro lugar. Ela conseguiu condensar tudo ali de uma forma muito honesta, assim. Eu tô bem em choque com esse álbum. Com certeza vai estar no meu top 3, se não for meu álbum do ano, de verdade, assim, tipo, eu tô bem cadelinha desse álbum. E eu achei muito legal, porque eu não acompanho muito de TikTok. Eu entro Sim. no TikTok uma vez por semana, quando eu tô agitada, quando não é uma vez a cada 15 dias. E tem esse lugar do TikTok trazer, né, algumas coisas já meio sacramentadas, assim, tipo, Edson Ray é a menina que dança, não sei o quê. Eu não tive muito essa, como eu posso dizer, essa experiência de acompanhar ela dançando, fazendo videozinho, a galera massacrando, outra galera gostando, e enfim. Então eu não tinha muito esse filtro do julgamento. Pra mim, Edson Ray é a menina de Aquamarine, que é a música que eu mais torei ano passado, e Diet Pepsi, Headphones On, enfim. Ai, pra E mim é aí, Red quando eu Song, ouvi não. o álbum... E daí, quando eu ouvi o álbum, eu falei, caramba, cara, é isso. Tipo assim, que menina foda. Ela deu uma entrevista pro Zane Lowe também, muito legal. Fazia tempo que o Zane Lowe não fazia entrevista boa. Ele tava muito, sou jovem, sou legal. Ele tá bem mais pé no chão nessa entrevista, eu gostei bastante. Fica aí também de dica. E é isso, gente. Tenho muito outros álbuns pra falar ainda. Kleber Fak, mais alguma coisa pra adicionar? Produção? Não, Vi que é tem bastante isso. envolvida, né? Muito também, foda. assim. Ouçam Edson Ray, discão pop. Pra mim, ele só não é melhor do que da OK Lu, que pra mim é o disco pop do ano até agora. Perfeito. Mas Estamos ele tá ali no. empatados, amigo. É, Ele está tá no ali no. segundo. É que isso. o Lu, pra mim, já nasceu pra mim, nasceu um clássico ele já. entrou de melhor disco do ano até o momento da Stereogum, não foi? Jura? Ah, é? O do óculos?
Entrou de alguma lista, que eu vi que as pessoas estavam debatendo isso também. Entrou numa lista aí, tipo, melhor disco so far. Eu falei pro Kleber, depois que eu ouvi, disco clássico tipo... já. É outra mesmo, perspectiva de fazer pop. Como a Ethel Ken disse, e eu vou dizer que é uma frase minha, é música Ladrona, pop feita não para vai roubar a Ethel insetos. Ken nesse mês. Pra o quê? Ela falou que parece que é música pop feita para insetos, porque é tudo tique-tique-tique-tique. Eu acho isso uma excelente definição. Eu amei! Não, realmente, o da Oclo é completamente absurdo. Harvest Sky é a música do ano pra mim. Ai, tudo. Vamos lá, então. Eu preciso seguir aqui com outro álbum que também saiu nessa bela sexta-feira passada. E que eu também, tipo assim, acho que vai estar no meu top 5, talvez top 10. Sai muita coisa boa, que é Never Enough. O álbum não hardcore do Turnstile. It's Turnstile Summer, bitches. Nossa, pesada. Vocês viram o show no Primavera? Eu vi, surtado. Tipo assim, foi 3 horas da manhã, 4 horas da manhã e tava, tipo assim, absurdo. Todo mundo, tipo, numa vibe infinita. Esse clipe que eles fizeram de I Care, né? Que é a cópia, que é a referência do Live at Maui, do Jimi Hendrix. Com as faixas coloridas atrás. Ao vivo ali, né? I Care, que vai ser que vai ser um vídeo só. Ele é um visual álbum. Vai ser um... Ele vai pro cinema, inclusive. É o do disco todo, foi filmado. Isso. Então, eu achei muito legal eles também trazerem essa discussão, vamos colocar assim, essa referência de, tipo, Jimi Hendrix Live at Maui, que é, tipo, um puta clássico. Eles trazerem de um jeito muito deles, tipo, ficou uma parada fresh, assim, ficou... E fez sentido, trouxe uma coisa meio de energia, assim, do momento, sabe? Que eu achei muito interessante. E eu tô muito assustada, assim, com o tamanho que o Turnstile tá tomando, assim, tá entrando... Que bom, eu sinto falta de ver banda crescer assim, ficar grandona, sabe? Sim. E quando eles apareceram também... Precisamos de mais headliners novos no Lollapalooza e nos festivais. Exatamente. E quando eles apareceram com o Glow On, eu fiquei muito feliz, assim, de tipo, caralho, guitarras pesadas, hardcore na veia, vamos lá, galera, vamos lá, meninas, vamos pular também deste palco. E, enfim, eu tô bem cadelinha também desse álbum, achei maravilhoso. E tem também essa discussão falando de que, eles não são mais hardcore. Ainda gente, bem. Né? Tipo, meio que foda-se, cada um faz o álbum que quiser, né? Se eles quiserem tocar música gospel no próximo, tá tudo certo. Se o for próprio bom... Glow On já tá cheio de acenos pra várias outras coisas que não são hardcore também, tá tudo bem. Super. Assim. Depois aquele EP que eles fizeram com o Bad Bad Not Good, tipo, dizendo, galera, nós pegada. é indie, nós é jazz também. Então, tipo assim, né, já tava ali o recado. Bom demais. E também tem mais um álbum. Olha como eu vi coisa. Obrigada a Deus. Finalmente. Obrigada a não ter... Porque passou as últimas obrigada a não vezes ter na show, muda. né? Nossa, muda, gente. Muda. Sim. E sim. Eu também ouvi o álbum novo da Little Sims, o Lotus. Não sei se vocês ouviram. E aí? Eu ainda não ouvi esse, tá na minha lista. Mas eu amei as fotos dela que saíram. Ela é... Não tem o que falar, né? Ela é, tipo assim, a maioral pra mim. Não tem jeito. É um álbum mais, como eu posso dizer, que fala muito sobre relacionamento dela, assim, as tretas lá com o Inflow, tipo, tá bem escancarado, assim, no álbum. Mas tem músicas também, tipo, que falam mais sobre a infância dela. Acho que é um álbum bem pessoal, assim, se eu posso trazer um resumo. Mas eu gostei bastante porque tem, né, ela é sempre muito certeira nas escolhas das pessoas que ela vai chamar pra fazer parceria com ela. O Obong Jair tá de novo nesse álbum em mais de uma faixa. Tem Moses Sumney, que tá tipo um bafo, a música chama Peace. Tem música com Michael Kiwanuka e o Yusuf Daes, então Nick, essa você vai gostar muito. Tem música com o Sanfa, então ela pegou, tipo assim, os maiorais, que a gente, tipo, pira muito, e fez um álbum belíssimo novamente, assim. Eu acho que ela é a maior de todas, de verdade, tipo, é a maior rapper que a gente tem. Tipo assim, claro, do Haiti, muito babado, mas é que eu sou Little Simmers, tipo... pegando assim, sabe? Tipo, eu acho que o flow dela é muito surreal, tem a coisa do grime. Eu sou completamente apaixonada pela Little Sims, faz muito tempo já, gente. Então é isso. Boa. E o que vocês trazem, Renan Guerra? Bom, pra começar nos singles, ano passado a Nidia
produtora portuguesa, e a Valentina lançaram um disco que eu amo muito. Muito bom. Que é o Estradas. E essa semana saiu um remix, uma version, elas chamaram, do DJ Anderson do Paraíso para a faixa Andiamo. E eu achei, muito boa, é um encontro muito interessante. O DJ Anderson do Paraíso é um nome que o Kleber já recomendou por aqui várias vezes, então vale a pena conferir. Também nos singles, a cantora mineira Amandona lançou o segundo single do seu disco de estreia. E essa faixa tem participação da Letrux. A faixa se chama Se Eu Soubesse Como. A faixa tem inspiração na obra da Angela Rorô. A Amandona é uma figura importante na cena LGBTQIA+, de BH. E esse disco parece ser bem interessante. Tem produção... a faixa Se Eu Soubesse Como tem produção da Luísa Brina. Eu não tinha ouvido o single anterior que ela tinha lançado, chamado Meu Vício. E fui ouvir e também gostei bastante. Então, estou bem curioso para essa estreia da Amandona. Tem uma exclamação no final. É Amandona. E de singles, já que a gente falou de Luísa Brina, no disco do ano passado, no Prece da Luísa Brina, tinha várias participações. E tinha uma participação específica que eu não tinha me atentado, que é a da Silvana Estrada. Ela é uma cantora mexicana e ela lançou uma faixa música chamada... nova, né? Isso, Como um Pájaro. E é absurdamente linda. Eu fiquei muito encantado com essa música. Aí eu fiquei meio entrando por dentro aqui dos sons da Silvana Estrada e fiquei bastante apaixonado pelo trabalho dela. De discos, eu vou falar, já que a gente está falando aqui de espanhol, eu vou falar de um trabalho que eu acabei não falando por aqui, mas foi um trabalho que demorou a me pegar, que é o novo disco da Lido Pimienta, La Beleza. Eu achei muito bonito. É que ele é realmente muito diferente do disco bem mais anterior. Experimental. O disco anterior era muita festa, quinceaneira, salsa. E esse é assim... Sente o ritmo, vamos. Era isso. E nessa é outra pegada. Ela traz várias coisas de música de câmara, de música religiosa, e ela cria esse cenário meio onírico, assim. As letras são absurdamente bonitas, o uso da voz dela é um negócio absurdo. Enfim, é um disco que ele pede outro tempo, assim, outro ritmo pra gente. Não é uma audição rápida, eu acho que mas vale a pena, assim, quando você para e tira o tempo realmente para ouvir o que ela tá te propondo ali. Não é um disco para você ouvir enquanto tá fazendo outras coisas, é realmente parar e ouvir, assim. Então, gostei muito de La Beleza da Lido Pimienta. E também falando na linha desses que ficaram para trás e eu não falei aqui antes, outra coisa que eu não paro realmente de ouvir é o novo disco do These New Puritans, o Crooked Wing. Bom, não é, amigo? É muito bom. É maravilhoso. Eu fiquei muito encantado. O disco tem participação da Caroline Polachek. Sim. O Disney Puritans não lançava coisa nova fazia muitos anos. Sim. E eles sempre tiveram uma perspectiva de criar trabalhos que são mais experimentais, que passeiam e misturam coisas. Então eles vão ter ali referências da New Wave, vão ter do pós-punk, vão ter várias coisas misturadas. Sim. Tem várias referências de música clássica. Mas eu achei muito interessante que nesse Crooked Wing, eles estão cada vez virando uma espécie de Dead Can Dance pós-moderno, porque eles vão misturando coisas do mundo inteiro e sons inesperados. E cada vez que você cai numa nova faixa, é uma nova bonito. Surpresa, assim. Enfim, muito encantada. A forma como eles aproveitaram para usar a voz da Caroline Polachek né? É absurda. A faixa chama Industrial Love Song, é lindo, mas tem várias faixas assim incrivelmente lindas. A própria faixa título Crooked Wing é maravilhosa. A Season in Hell também é fantástica. Enfim, descasso Crooked Wing do These New Puritans. Quem lançou seu disco de estreia foi a Malka, que é um nome que eu citei aqui anteriormente. O disco se chama Chão. Tem várias participações, tem o Zopelar, o Bad Sista, Venus Garland, Daisy Tigrona, Brisa Flow, Potiguara Bardo, Leoa, que na verdade, é o novo nome utilizado pela Luísa Nassim, do Luiz e os Alquimistas. Enfim, eu achei o disco da Malka, o Chão, um disco longo, e algumas coisas não me pegaram nele.
nessa primeira audição. Mas eu achei alguns momentos muito bons e outros eu não gostei tanto. Eu acho que o disco tem vai por muitos caminhos e aponta muitas coisas, experimenta muitas coisas, o que é interessante, mas para mim nem sempre bate de forma correta. De todo modo, tem momentos assim que eu achei maravilhosos, tipo Música de Casa, que é o encontro dela com o Bad Sister Venus Garland, muito bom. A faixa com a Potiguara Bardo, o Beach is Famous, também é super legal. Enfim, acho que tem vários momentos super interessantes. O momento que ela própria tá sozinha em Ácida também é bem legal. Enfim, acho que é um disco que vale a audição e entender como cada um reage a ele. Então, chão a estreia da Malca. E por último, algo que me surpreendeu muito, que eu gostei muito mais do que eu esperava que eu fosse gostar, que é o novo disco do Zé Ibarra. É minha dica também. Eu achei muito bom. Eu achei maravilhoso. O Zé Ibarra sempre foi um nome que teve ali. Eu gostava das coisas dele. Eu lembro que eu gostei muito da voz dele no Dônica. Achava algo muito bonito. Depois ele acompanhou o Milton Nascimento na última turnê. Ele fez parte do Bala Desejo, só que ali no Bala Desejo eu sempre fui mundinho da Hora Morelembal, todo mundo sabe. Mas eu acho muito interessante como a gente está vendo esse momento desses ex-Bala Desejo encontrando caminhos muito sólidos nas suas carreiras. E eu acho que é muito interessante porque nessas suas carreiras solos, eles fazem algo que para mim era o calcanhar de Aquiles do Bala Desejo. Porque às vezes o Bala Desejo para mim tinha muita ideia de pastiche de algo dos anos 70. Imitava muito as coisas dos anos 70. Quando a gente usa pastiche, gente, é tipo no sentido de algo que tenta imitar mesmo alguma coisa. Não necessariamente é bom ou ruim, só imita. Só que não tinha muita novidade. E eu acho que todos os trabalhos que eles têm feito agora, tanto Sim. a Dora, quanto a Júlia Mestre, quanto o Zé Ibarra, eles têm referências ao histórico da música brasileira, mas eles são discos do seu tempo e se conectam Sim. com agora. Tem sua própria identidade. Sim. O Afim, ele tem tipo muitas coisas dessa MPB clássica que forma a base do Zé Ibarra. É óbvio que a gente vai sentir ecos dos anos 70, mas a produção, que é assinada por ele mesmo, é completamente cheia de coisas modernas, de camadas, de sons, de detalhes, de delicadezas que são muito atuais e muito potentes. E eu acho que outra riqueza é a forma como ele traz essa coisa do repertório para ele. Então a gente tem canções que são autorais dele, tem a parceria dele com a Dora Morelembal, mas tem canções de vários outros artistas, como a Sofia Chablau, a Maria Beraldo, por exemplo, que são super bem interessantes e super bem aplicadas. E eu acho curioso porque isso era uma coisa super comum nos anos 70, de você pensar, um artista lançava uma música e vários outros artistas dos mesmos pares geracionais gravavam suas versões. É só você pensar que em 1977 a gente tem tipo 4 versões de Tigresa saindo naquele ano. Uma só virou clássico, que é a da Gal, mas todo mundo gravou essa música ao mesmo tempo. E eu acho muito interessante que ele pega outras canções de pares geracionais dele e faz versões completamente diferentes. Se alguém dissesse assim pra mim, o Zé Ibarra vai regravar essa Confusão, que é a faixa que tava no disco da Dora Morelembal, eu ia dizer pra quê? Só que é ótima a versão dele, é outro olhar, outra coisa diferente. A mesma coisa que ele faz com Da Menor Importância da Maria Beraldo. E a forma como ele transforma Segredo, da Sofia Chablau, que é uma das minhas músicas preferidas da Sofia Chablau. Pra mim era irretocável já. Sim, é muito bonito, porque coloca a música em outro lugar, cria outros olhares para essa composição. Eu acho que enriquece também esses compositores que ele está chamando para esse espaço. Enfim, achei um disco muito bonito, muito interessante. E já que eu falei toda a parte séria, vou dizer também que ele tem um gato em todas as fotos de divulgação. Fechou? É isso, meu lado. Bora lá, vou começar aqui pelos singles. Marrakech, minha amiga Isadora, lançou Troquei. É o terceiro single do álbum novo e tá muito bom. Eles já haviam lançado Talvez e Brincos e agora eles voltaram com essa faixa. É parte do novo álbum deles, que será o primeiro inteiramente cantado em português. Estou bem ansioso para ouvir esse disco que chega logo logo pela Balaclava Records. Seguindo aqui nos singles, Ethel Cain lançou Netless. É a música que abre passagem para o novo álbum de estúdio dela,
Will Go By Tucker, I Will Always Love You, que sai no dia 8/8 pelo Daughters of Cain, que é o selo dela. Ela lançou no começo do ano um EP de drone que deixou as pessoas assustadíssimas, e agora ela volta um pouco mais acessível, entre aspas, fazendo uma música de 8 minutos, mas que está linda, linda, linda. Sudden Archives, que é uma artista que a gente já recomendou várias vezes aqui. Eu ouvi na rádio. Lançou Dead. Ela vinha excursionando com o Andrew 3000, com o Tame Impala e com a Caroline Polachek. E ela lançou essa música que ela mesma classifica como música dançante negra e orquestral. Tô bem ansioso pro que vem aí. Isso aqui pra mim é claramente o primeiro single de um disco novo. O último foi fascinante e agora eu tô ansioso pro que vem por aí. Water From Your Eyes anunciou It's a Beautiful Place, que sai no dia 22/8 pelo selo Muito Matador. Bom. E eles lançaram esse primeiro single, que é o Life Signs, bem roqueiragem, uma delícia. Eles tocaram no Balaclava há uns 2 anos. Vieram pra cá pra tocar... Ano passado? Foi? É verdade. Ano passado. Uhum. Pra tocar o repertório do Everyone's Crush de 2023, então tá fantástico. E por último, uma dica que vale pra Isa e pro Renan. TDJ é um projeto da Genevieve Ryan Martel, é uma produtora canadense de trance. Ela vai lançar esse disco novo que se chama TDJ, TDJ, tudo junto. Tem participações da Hannah Diamond, do Daniel Harley, mais um monte de gente envolvida. E tá muito bom, assim, eu achei... Tem um clima trance anos 2000, assim, umas coisas que eu sei que a gente gosta pela nostalgia, mas vai de um jeito muito atualizado. E ela lançou esse single que se chama Where Is My Angel. Recomendo que vocês ouçam, acompanhem o trabalho dela, que é bem legal. TDJs, vou ouvir. TDJ. TDJ. E ainda pros discos aqui, reforçar Edson Ray, que, putz, maravilhosa, Turnstile também. Mas tem o Lifeguard, que lançou Ripped and Torn, que é o primeiro álbum de estúdio deles. É aquele cheiro de indie lo-fi das antigas, meio garage rock. Muito bom. A gente vinha falando dos singles, falamos dos EPs que eles lançaram. E o disco é excelente, assim, uma das grandes estreias desse ano. E aí, indo pros discos brasileiros, FBC com Assaltos e Batidas. Nossa, muito bom. Tô ainda absorvendo, mas é um retorno dele pro rap, assim, a gente gostou de tudo que ele lançou nos últimos anos. Foi pro funk melody, depois pro funk psicodélico filosófico, e aí ele volta com esse disco que é inteiramente calcado na rima. Muito interessante. Não é um disco simples, né, amigo? Não é um disco de tipo assim, de fácil absorção. Eu acho que a gente veio de um universo que ele tava dialogando muito com o pop. E aí ele volta muito politizado, porque ele nunca deixou de ser politizado. Ele sempre foi uma pessoa de voz muito atuante. E eu acho que é importante que esse momento ele use esse espaço que ele conquistou para reforçar essas crenças, para as pessoas não esquecerem que, tipo assim, ei, gente, não é porque eu fiz coisas pop, que eu canto determinadas canções que são pop, que eu deixo de ser a mesma pessoa que tá nessa posição de debater questões que são caras pra mim nesse momento. Então acho que é um disco que tende a crescer, eu acho, quanto mais as pessoas vão ouvindo e entendendo. Isso. Por isso que eu falei, tô absorvendo ainda, mas eu acho que é um disco essencial para essa semana. E por último, nas minhas recomendações de disco, Beto é um cantor e compositor pernambucano. Ele lançou o primeiro álbum de estúdio dele, se chama Matriz Infinita do Sonho. Ele é um disco que grita Pernambuco, grita Recife, assim, as referências, o uso dos metais. Eu vejo vários acenos para várias coisas da cena pernambucana. É um álbum que tem coprodução do Negro Léo, o que leva o disco para alguns campos de experimentação maluca que eu não estava preparado. O disco ainda conta com participações do Júlio Barreto e do Matheus Nastergalli em uma das canções. É um disco que oscila entre MPB pernambucana, o rock, a experimentação, discute muito do fazer artístico. Gostei muito das fotografias e do material todo de divulgação. Eu sei que a Isa gosta de Lirinha, Cordel do Fogo Encantado, tem um cheiro ali. O Beto canta meio que pra dentro em alguns momentos, então você leva um tempo meio que se habituando. Mas é um disco que eu tô muito fascinado, é um trabalho bem diferente do que eu tava ouvindo nos últimos meses e me chamou bastante atenção. Então, reforçar aqui. Beto. Como nos anos 70? Beta. Exato, Beto. Como é que é o nome do disco? Matriz Infinita do Sonho. A hora que entra as guitarras da primeira música, assim, você embala e o disco segue, assim, tô curtindo demais. É linda. É linda, muito bonito mesmo. Vamos pro próximo bloco do programa, então, gente?
Bora. Bora! Você precisa ouvir isso. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Isadora, o que é este bloco? Ah, Renan Guerra, nesse bloco a gente traz dicas avulsas, malucas, qualquer coisa, coisas que estejam no nosso coração e que a gente queira dividir aqui com o pessoal. E o que você traz hoje? Gente, eu não lembro, esqueci de anotar. Eu vi um filme, que agora eu não tô lembrando. Eu vi um filme que eu não lembro e vocês que eu não não vão lembrar. lembro. E vocês não vão ficar sabendo. Quer que eu fale, então, enquanto você Não, tá tudo certo. Mas daí eu peguei aqui um álbum que eu, como eu posso dizer? Fiquei ouvindo bastante essa semana, fazia muito tempo que eu não ouvia. Que é o Voodoo Lounge, que eu vi um cara num filme usando uma camiseta, até mandei pro Kleber. Falei, Kleber, de que capa que é esse álbum mesmo? E daí ele, amiga, Rolling Stones. Daí eu falei, verdade. E aí eu voltei a ouvir esse álbum e puta que pariu, como é bom, sério, tipo... É muito foda, cara. Love is Strong. Eu lembro muito do clipe na MTV, assim. Acho que é das mais roqueiragens. Tem músicas belíssimas, tipo Blinded by Rainbows, que eu gosto muito. Sweethearts Together. É bem roqueiro, mas ele é romântico também. Eu gosto bastante desse álbum. É isso, crianças. Escutem Rolling Stones, aquela banda lá clássica. Eu vou pegar carona no que a Isa falou e aproveitar para falar que eu fui visitar a exposição do Andy Warhol. Ai, quero muito tá em cartaz aqui em São Paulo. E ele fez algumas capas icônicas dos Rolling Stones. A exposição tá em cartaz na FAAP. Ela custa R$70. Eu acho caro. Eu acho caríssimo. Salgadinho, hein? É uma exposição com vários patrocínios e eu acho a gente sempre fala disso de acesso. Eu acho que não é barato, não é uma exposição barata e a gente tem que sempre reclamar e lutar para que as exposições sejam mais baratas, porque não tem nem tipo um dia, sei lá, que seja gratuito, um dia que seja mais barato. Sim. Não tem isso. De todo modo, é a exposição com mais obras do Andy Warhol que já veio para cá. E tem, assim, muita coisa interessante. Tem esse espaço específico que fala da relação dele com música. Então, a gente vai ter ali Velvet Underground, Nico, os Rolling Stones. Vai ter todo esse universo dele da Factory. Então, a gente vai ter a Candy Darling. Vai ter a capa que ele fez para Querer, do Fassbinder. Vão ter vários espaços muito interessantes. Tem obras... bem grandiosas e imponentes, importantes da carreira dele. Tem os trabalhos iniciais, que apresentam um pouco desse início dessa lógica dele de manufaturar as coisas, de ter essa coisa da reprodutibilidade que é super interessante. De todo modo, obviamente, para mim, eu acho que uma das coisas que mais me enlouqueceu é uma parede imensa que tem milhões de polaroids. E aí a gente vai ter as polaroids da Debbie Harry, da Diana Ross. Chique. Da Divine, do John Waters, do Keith Haring, da Marsha P. Johnson. É tipo assim, absurdo. Essa parte das Polaroids, gente, você pode ficar lá assim 3 horas e você fica descobrindo a carinha das pessoas e você vai ficando encantado. Tipo assim, esse malão aqui é do Basquiat, esse pé do Keith Haring, essa mão de não sei quem, umas coisas absurdas assim, essas coisas malucas. Enfim, uma exposição super rica e super interessante. E além disso, eu vou dar uma segunda dica que é rapidinho. Você não acha que ela poderia ser uma exposição um pouco mais interativa, ter coisas... Não, se você lê o texto de curatorial e você olha pra obra, você consegue interagir com a sua mente com a obra. Aí você pensa coisas... eu acho que podia ser mais instagramável, mais gamificada, alguma coisa. O pior é que é bem instagramável, esse é o ponto. As pessoas nem se aproveitam, olha. Porque, querendo ou não, o Andy Warhol criou algumas das logísticas de a gente pensar a arte manufaturada hoje em dia, né? Tanto que teve um momento que eu achei fantástico. Tinha uma moça que ela estava parada na frente de uma obra e a mãe dela estava atrás filmando ela enquanto ela olhava a obra. E logo ao lado tinha o cartaz o texto explicando sobre a história de todas as pessoas no futuro terão seus 15 minutos de fama. Eu achei que aquilo era como um happening. Isso é muito foda. Um happening sobre a pop art no século XXI. Enfim, foda. A minha outra dica é algo simples. Eu já indiquei por aqui uma vez a série de documentários do Globoplay, Tributo,
que eles fazem para artistas na terceira idade ainda em vida. E saiu o tributo do Tony Tornado e é tipo assim essencial para quem gosta de cultura brasileira e de música brasileira. É muito absurdo. Eu simplesmente não sabia que quando ele lançou BR3, o cara já tinha 40 anos. E é tipo assim, é um momento de virada na vida dele. Ele vai virar ator só na metade dos anos 70. E de lá pra cá ele fez assim, tipo, 70 novelas. É um homem que fez assim, um absurdo de novelas. É um homem que tava em Caça-Talentos da Angélica, que fez alguns dos filmes mais importantes do Brasil. Junto com, sei lá, com Hector Babenco, com Cacá Diegues. E é um homem que todas as pessoas que falam dele na série, no programa ou em qualquer lugar que você veja que tem alguém falando Tony Tornado, vai falar que o Tony Tornado é uma das melhores pessoas para se trabalhar, que ele tá sempre sorrindo, sempre divertindo o ambiente, sempre criando um ambiente positivo para todas as pessoas que estão envolvidas naquele trabalho. E é muito bonito ver ele no programa. Tem um momento que ele fica conversando com o Lázaro Ramos, assim, que é tipo assim, lindo, que ele faz o Lázaro Ramos chorar e a gente tá aos prantos em casa, porque é muito bonito você ver artistas negros de diferentes gerações podendo celebrar a vida do Tony Tornado. Então a gente vai ter ali o Lázaro Ramos, o Tony Garrido, a Camila Pitanga, a Elisa Lucinda. Então são artistas de vários espaços celebrando junto com ele. Enfim, muito bonito tá no Globoplay. É isso. E você, menino Kleber, qual é a sua dica de hoje? 2 dicuchas aqui. Um é um filme que se chama Acompanhante Perfeito ou Companion em inglês. Direção do Drew Hancock, não tem muita coisa. Estrelado pela Sophie Thatcher e o Jack Quaid. É um filme muito, muito, muito legal. Eu recomendo que vocês não pesquisem, não leiam nada sobre. O que eu posso dizer é que é um filme de suspense com pegadas de humor. Renan, você vai adorar. Tem um twist no meio do filme que eu não tava esperando. E quando rola isso, eu falei, meu Deus, o filme é sobre isso. E eu não tinha me tocado. Depois, quando você assiste e vê o pôster, você fala assim, ok, era muito na cara. Muito bom, muito divertido. Tem cara de filme dos anos 2000, assim, com um fundinho sci-fi muito interessante. Gostei demais. Tem no Max. Ou melhor, tem no HBO Max, que agora eles voltaram a ser HBO Max de novo. E por último, uma dica que o maravilhoso TikTok recomendou pra mim essa semana se chama Emma Roy segue Marianne Gebru. Eu vou deixar esse nome aqui na descrição do programa. Ela foi, meus amigos, uma pianista e compositora etíope nascida em 1923. Eu trouxe aqui. Eu trouxe aqui a Emma Roy. Trouxe. Quando? Super, amigo. Lembra que eu falei que até o pai dela era, sei lá, a pessoa mais velha? Porque, tipo assim, o pai dela teve ela com, sei lá, 70 anos. Amiga, você trouxe, eu não lembro. Eu trouxe, Emma Roy. Mas não custa, a gente pode dizer. Super explica pras pessoas quem é. Emma Roy. Não, amiga, não trouxe. Super trouxe, amigo, super. Eu tô até buscando aqui pra ver. Super trouxe. Super. Souvenirs, eu falei que era um relançamento, enfim. Falei da história dela, blá, 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 blá. Enfim. Tá, vou reforçar aqui. Ela foi uma freira, pianista, compositora etíope que viveu até os 99 anos de idade. Ela morreu em 2023, poucos meses antes de completar 100 anos. Conheci pelo TikTok, agora reforçando pela minha amiga Isadora Meida aqui. Cara, é muito, muito bonito. Eu tô encantado pelo trabalho dessa mulher. Ela é mais conhecida pelo trabalho dela que se chama Ethiopics Volume 21, Emma Roy, piano solo, mas eu vou recomendar o Spielgejin Compositionen de 1963, que é um disco de 7 faixetas ali, e que foi relançado em 2022 pelo Mississippi Records. Renan Guerra, que gosta de Eric Satie, se joga nela, é maravilhoso o trabalho dessa mulher aqui. É muito. Então aqui, ó, reforço a dica da minha amiga aqui que acabou. É porque não é um nome fácil. Emma Roy segue Miriam Gebru. Não, é surreal. Enfim, surreal. é um trabalho lindíssimo de piano, assim, gente. E aí, reforçando aqui, quando eu falei, eu devo ter falado, tem uma matéria também no Guardian falando, enfim, tipo, que o pai dela, acho que era a pessoa mais velha do mundo, se fizesse a conta de, tipo, porque teve ela com 70 anos. Sabe, a pessoa mais velha, sabe, assim, tipo, a ter tido um filho. É uma coisa muito surreal, assim, e a história dela é muito surreal também.
Então aí, ó, reforçar que é muito boa essa dica. Comentários referentes à última edição do nosso podcast. Gostamos muito, falamos pouco. Bastante gente gostou do programa, inclusive. Já teve gente pedindo que a gente faça uma segunda edição com outras dicas. Vou começar lendo aqui o comentário apaixonado do João Júnior, que falou: todo episódio, abre aspas, eu amo a Isa diferente. Quando ela citou R.E.M., meu coração explodiu aqui. E real, sempre tem mais que explorar a discografia deles. O Martim De Stefani no Instagram foi uma das pessoas que pediu mais, ó, porque ele falou, pois podem fazer outras edições dessa pauta que eu amei. Comentário do Diego Alves, ele falou: não conhecia quase nada. Esse episódio devia se chamar Nomes Inventados Deluxe Edition, mas brincadeiras à parte. Que o Nick inventou muitos nomes. Inventou. Nick... Nossa, mas posso falar? Olha, eu pagando a língua. Na semana, porque eu lembro que a gente ficou, não, esse nome não existe. Juro, na semana, 3 das coisas que o Nick falou apareceram pra mim. Juro. É ele fazendo conteúdo patrocinado no Instagram. Não, juro. Olhando o line-up de festival, até do Glastonbury, várias das coisas que ele falou, eu falei, puta que pariu, não acredito a banda que falou. No Instagram, as pessoas também elogiaram a gente, porque a capa do episódio tinha as nossas fotinhos. Ai. E aí o Luiz DB Garcia comentou, belíssimos. E a Yasmin Calaf comentou, essas fotos, divos. Comentário da Ana P. Ela falou: Silverchair, sim! Sinto muita falta deles na ativa, são muito talentosos, super novinhos. Eles eram chamados de Nirvana de pijamas, acho. Fofo. Risos. Aqui no Instagram, a Van Piatones comentou: amo tanto. Carinha sorrindo. Alexis Vaz comentou sobre a questão da Daoud não ter os discos nas plataformas de streaming. Possivelmente os contratos exorbitantes da PL impedem a Daoud de ter seus discos disponíveis nos streamings. Quem entendeu, entendeu. Comentário do Thiago Baldi, ele falou: o Nick nesse episódio foi a nossa última linha, aquelas com fonte 6 do Lollapalooza. Bandas inventadas que os alternativos fingem estar sabendo. Ô, louco. Beijos de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Olha. Comentário do Rodrigo Berg, ele falou: só pra deixar alguns artistas reais, viu, Nick Silva, que curto bastante, pode conferir, não inventei nenhum. Aí ele citou 5 que ele gosta muito e que fala pouco: Snail Mail, a Nina do Porte, Hishika Nayar, que eu já trouxe aqui várias vezes, Setangana e Ryuichi Sakamoto. O Alex, não sei como pronunciar aqui, comentou: me sinto muito básico ouvindo esse podcast. Eles falam de um pessoal que eu nunca nem ouvi falar na vida. E aí o Tom respondeu kkkk. Comentário do Luhan falou o seguinte: feliz que vocês comentaram sobre o lançamento do Something Beautiful. Muito bonito o fato de a Miley finalmente ter conseguido colocar todas as referências musicais que ela carrega em um projeto autoral. Quero ouvir mais da opinião do Renan sobre o disco. Beijo, amores. Eu não ouvi ainda. Eu não ouvi tanto mais quanto eu deveria ter ouvido. É porque eu fiquei um pouco hiper focado no disco do Disney Puritans. Eu fiquei ouvindo a semana inteira, né, gata? Às vezes eu sou dark também. Eu dei dica Ela de deu vídeo dica, dessa. Vídeo. Mas deu aqui no programa também, que a gente comentou. Demos. E comentário final aqui, ó, da Mariana Abraão, nossa apoiadora. Ela falou: que lindo, um episódio inteiro de nomes inventados. Brincadeiras à parte, eu amei demais. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou @Meidadora no Instagram, Meidadora _ no X, e é isso. Eu sou _Renan Guerra em tudo. Toda sexta-feira tem a minha newsletter. E nos próximos dias, quem estiver para São Paulo e for no Inédit, provavelmente vai encontrar eu e o Nick passeando por lá. Então, parem com a gente se nos verem nas sessões. Vamos ver os filmes da Peaches amanhã. Por falar em Nick Silva, segue também o nosso amigo, @Nick Silva ou Nick _Silva, dependendo da rede social. Hoje ele não participou. Nada nesse episódio. Hoje ele não participou porque ele foi humilhado demais na última gravação. E ele pediu um dia, uma semana pra ele respirar, pra ele aguentar todo o sofrimento. Na verdade, gente, é que ele tava virando uma senhora. E aí ele tomou cachaça como que ele tivesse 15 anos. Eu falo a verdade aqui mesmo. E que verdade mesmo? Tem que expor
vezes o Kleber inventa. Às vezes o Kleber inventa doenças pra Isadora, mas o do Nick é verdade. Ele se encaixaçou e não veio porque ficou de ressaca. Ai, vagabundo, ele viajou Foi viajar, Era casamento de quem? Tá certo. Eu não sei, né? Também não sou tão... Depois, não tá depois casada. te vê. Olha, iPhone Mariana colocou aqui, meu Deus, o Gaslight. Da Mariana. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Estamos no TikTok, no Twitter, no Instagram. Segue a gente. E se puder, seja um de nossos maravilhosos apoiadores. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com antecedência, participa do grupo fechado para apoiadores e participa aqui das gravações ao vivo, como a cultuada iPhone Mariana, Marco Antônio Gomes, nosso ouvinte mais forte, Vinícius Correia e Jefferson Kozenieski. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.